Olá, amigos, tudo bem? Estamos iniciando o nosso estudo e análise das questões e respostas do livro dos Espíritos. Então, que Jesus possa estar presente em nossos corações, né? E essas vibrações positivas, boas, vinda do Mestre, vinda de nossos anjos guardiões também, protetores, possam permitir que façamos essa análise com o espírito da letra. Vamos lá? Antes de entrarmos em atributos da divindade, nós estamos analisando hoje a última questão sobre as provas da existência de Deus, que é a questão 9. E ela diz o seguinte: onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Kardec quer fechar com chave de ouro. E os Espíritos respondem: tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então os espíritos, eles respondem com a lógica que nós já conhecemos, que vemos traçando desde a primeira questão até essa questão 9, mas ele nos chama aqui no final da resposta com algo muito importante que tem mexido muito com essa questão de acreditar ou não em Deus, que é o orgulho. Ele fala do homem orgulhoso nada admite acima de si. Isso nós temos observado, temos visto acontecer em diversas situações com os nossos antepassados e até hoje. E Kardec coloca aqui uma observação que nos ajuda a entender isso também. Ele diz o seguinte: julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras, e não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Então não resta dúvida. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, ela própria tem uma causa. Então, mesmo que a gente se diga superior, mas ela tem uma causa. Quanto maior for o que se realize, tanto maior há de se dizer a causa primeira, que é Deus, né? Essa inteligência superior é que é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome pelo qual o homem a designe, porque nós temos no passado aí diversos nomes para Deus, porque estamos sempre tentando nos colocar acima, e aí criando uma mistificação e tirando a prova da existência de Deus. Nós temos aqui no capítulo 2 da Gênesis, mas não, antes de falarmos do capítulo 2 da Gênesis, tem a Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas, ela reforça essa importância de nós combatermos o orgulho, conforme dizem aqui, os Espíritos nos trazem essa questão. E Joana de Ângeles, ela reforça essa ideia. No livro Estudos Espíritas, ela tem um capítulo Deus, e ela aborda essa questão de orgulho justamente dessas questões do livro dos Espíritos. E ela nos mostra aqui, eu não vou ler tudo porque é muito grande, mas vocês podem pesquisar, mas ela nos mostra aqui que Sócrates já nominava Deus como a razão perfeita, né? A ideia do bem. Então nós vemos que grandes filósofos, até mesmo hoje no nosso tempo, reforçam a existência de Deus. Mas o orgulho, nesse passar das situações, tenta combater. Então, que na verdade nós temos que combater é o nosso orgulho, não acharmos que somos superiores, tão superiores assim, né? Na verdade. E aí ela mostra com o neoplatonismo o surgimento dessas questões que combatem a existência de Deus, que se colocam, devido ao orgulho, o ser humano acima. Ela fala também, depois, avançando no tempo,
que se declaravam que Deus havia morrido, procurando a desnecessidade da fé como da sua paternidade. Olha só como é o ser humano, como nós somos, né? E como nós já vimos, os espíritos na resposta, eles atribuem isso ao orgulho. O orgulho faz com que nós não desejamos, não tenhamos o desejo, né, de acreditar em Deus, porque queremos ser superior. Na Alemanha também, Nietzsche também fala que havia matado Deus, sai às ruas gritando, uma loucura. Tem um fenômeno idêntico aqui que ela fala no passado, na França, num passado mais remoto da França também, basicamente expulsaram Deus do país, né? Foram totalmente contra. Começou ela fala aqui, entregonizando a jovem Candeille, atormentada bailarina da ópera, como a deusa da razão, que deveria dirigir os destinos do pensamento intelectual. Agora vê, olha o que o orgulho faz. Você se acha muito acima da verdade, né? Acha-se o dono da razão. E mais recentemente, ela fala aqui, depois de alguns séculos, né, passados, né, com novamente um passo muito grande que a humanidade deu, que foi com o avanço tecnológico, que nós sabemos disso, chegou a era do computador e muita coisa evoluiu rápido demais. Também começou-se um cristianismo sem Deus, uma teologia não teísta. Então muitas religiões elas se voltaram mais para o domínio das massas, para aquisições de tesouros que você não vai levar, não são tesouros do coração, aquisição de tesouros puramente materiais, né, para o governo aqui, para o domínio. E ela fala que esse fenômeno reflete uma apressada decadência histórica e moral dessas velhas instituições que hoje têm, né, estão inaugurando uma nova era. E ela diz mais aqui, é uma busca do nada, como se fora possível abandonar a herança divina inata que está em todos nós. Não tem como abandonar essa herança. É aquilo que o Kardec colocou, né, que nós lemos aqui, né? Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que realize, tanto maior há de ser a causa primeira, né? Então nós vejamos muito esse lado do orgulho. Devemos lembrar também da humildade. Nós precisamos, porque com a humildade nós vamos conseguir tudo. É o primeiro degrau da nossa caminhada evolutiva, né? Segundo as bem-aventuranças, né? E eu queria então, para fechar essa questão, ir no capítulo 2 de A Gênese, vocês também busquem lá, que fala de Deus, a existência de Deus. E ali, resumidamente, nós podemos entender que, ao analisarmos os efeitos, veremos a causa, implicando em uma inteligência superior à do homem, e não o contrário, né? Então, assim, o efeito inteligente vem de uma causa inteligente, mais uma afirmação, mais um estudo de Kardec dentro de outra obra, né? Então, meus irmãos, procurem fechar esses links, né? Porque é importante para nós evoluirmos com esse conhecimento de O Livro dos Espíritos. Ele abre muito caminho para que nós não venhamos a cair com esse orgulho novamente em acreditar que somos superiores, que somos maiores do que Deus. Então, onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor.
É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Ficamos aqui, nossa questão número 9. Vocês têm essa semana aí pela frente para fecharem links, fazerem um estudo mais aprofundado. Tá? Continuem com esse interesse nas obras espíritas. Você vai ver que vai tomando gosto e depois você não consegue ficar sem fazer os estudos, sem fazer uma leitura de um livro espírita. Que Deus esteja acompanhando sempre, é claro que está presente em todas as partes, que o Mestre Jesus continue iluminando nossos corações e até a próxima.